Lev Nikolaevich Tolstói foi um dos maiores escritores de todos os tempos, tendo vivido na Rússia entre 1828 e 1910. Entre as suas obras-primas estão os romances Guerra e Paz, publicado em 1869, e Anna Karenina, publicado em 1877. Nascido em uma família abastada, ele perdeu os pais ainda jovem e foi criado por parentes. Em 1844, começou a estudar Direito e Letras na Universidade de Kazan, mas foi considerado incapaz e desinteressado por seus professores. No meio dos cursos, ele abandonou a universidade e passou a maior parte de seu tempo entre Moscou e São Petersburgo. Em 1851, atolado em dívidas, juntou-se ao exército. Nesse mesmo ano, também passou a escrever. Em sua primeira viagem à Europa Ocidental, em 1857, Tolstói vivenciou uma experiência traumática que lhe mostrou a natureza do Estado, uma execução pública em Paris. Após essa experiência, ele escreveu: "A verdade é que o Estado é uma conspiração desenhada não somente para explorar, mas, acima de tudo, para corromper seus cidadãos. De agora em diante, não servirei mais a nenhum governo em nenhum lugar." Essa crise moral pela qual Tolstói passou fez com que ele se tornasse um fervoroso anarquista cristão. Veja bem, Tolstói não era um libertário, muito menos um anarcocapitalista. Esses conceitos ainda estavam longe de serem desenvolvidos na época. Porém, ele foi sagaz o bastante para perceber que o Estado era uma instituição perversa. O Estado é uma associação de homens que usam agressão contra o resto de nós. Ou, como escreveu em outra passagem, ainda que a ausência de Estado realmente significasse anarquia em uma conotação negativa, de desordem, o que está longe de ser o caso, ainda assim, nenhuma desordem anárquica poderia ser pior do que a posição a que o Estado levou a humanidade. Tolstói descreveu apropriadamente o Estado como a dominação dos ímpios apoiados em força bruta. Estados não são apenas desnecessários, mas também danosos e altamente imorais. Segundo ele, os ladrões eram muito menos perigosos do que um Estado bem organizado, pois este não só roubava, como também se intrometia em todos os aspectos da vida pessoal. Seu desprezo pelo Estado o acompanhou até sua morte. Perto do final de sua vida, Tolstói publicou um pequeno conto intitulado A Parábola, em que fez uma analogia muito pertinente. Escreveu ele nesse conto: "Veja a humanidade como um rebanho dentro de uma cerca. Fora da cerca, há pastos verdinhos e comida abundante para todo o rebanho, enquanto que, dentro da cerca, a grama é rala. Consequentemente, o rebanho está pisoteando a pouca grama que lhe resta e matando-se uns aos outros em sua luta pela sobrevivência. Eu vi o fazendeiro ir até o rebanho e, ao notar sua condição deprimente, encher-se de compaixão e buscar alguma maneira de melhorar seu bem-estar. Então, ele chamou seus amigos e pediu para que eles lhe ajudassem a cortar a grama de fora e a jogá-la para dentro da cerca. A isso eles chamaram de caridade. Então, como os bezerrinhos estavam morrendo, ele decidiu que cada um deles receberia um pouquinho de leite pela manhã. Como muitos estavam morrendo nas noites frias, ele deixou o estábulo bem aquecido. Como os animais estavam se agredindo, ele cobriu os chifres com rolhas. Então, ele reservou uma porção do estábulo para que os animais mais velhos pudessem descansar em paz. Ele fez o que pôde para melhorar suas condições. Mas, quando eu perguntei por que ele não fez o óbvio, tirando a cerca e deixando o rebanho livre, ele respondeu: "Ora, se eu os deixasse ir embora, não poderia mais ordenhá-los." Assim é o Estado. O bem-estar que o Estado nos dá, ou que pelo menos não nos retira, existe apenas para que possa nos continuar ordenhando. Para o Estado, somos todos aquele rebanho dentro da cerca. Quando políticos nos concedem alguma benesse, é simplesmente para continuar nos ordenhando como o fazendeiro da parábola. Nossas liberdades são descartáveis para eles. Eles as retiram sem pestanejar, se assim lhes for conveniente, como aprendemos na pandemia de 2020. Eles não vão nunca nos deixar livres, não vão nunca tirar a cerca. Cabe a nós, então, pulá-la. Como Henry Louis Mencken disse apropriadamente, para o homem comum, os ventos do mundo são assustadores. Ele prefere o calor cômodo do rebanho, ele quer seguir a vaca com o sininho. Mas e você? Tem medo dos ventos do mundo? Prefere a comodidade do rebanho? Quer seguir a vaca com o sininho? Quer continuar sendo ordenhado? Ainda quer que políticos controlem a sua vida? E no caso da conservação do meio ambiente, quer mesmo deixar algo tão importante nas mãos de políticos, burocratas e tecnocratas?
Pense com carinho no que discutimos nesta série de vídeos e verá que as respostas a essas perguntas só podem ser não. Bens naturais e serviços ambientais devem ser privatizados simplesmente porque essa é a única opção ética. Na verdade, toda esta série de vídeos poderia ser resumida a essa frase: só isso já basta. Porém, a única solução ética é também a melhor economicamente, pois cria valor, gera riqueza e faz com que tenhamos a exata quantidade de natureza que a sociedade considera ideal. Assim, se você quiser encenar virtude, dar poder a políticos e agredir cidadãos pacíficos, defenda políticas públicas que prometam conservar o meio ambiente. Agora, se você quiser de fato conservá-lo, esqueça tudo isso e defenda a privatização da natureza.